Ao entrar num torneio de lutas, ele descobre ter um poder divino aí lendário. Bom, esse anime se inicia com um grupo de políticos em uma praia. Então, o líder desses políticos, que está em uma ligação, diz ao homem que o ligou que não iria adiantar ficar ligando para ele, e que o grupo desse político já tinha arrumado de fazer esse homem ser preso. E mesmo com um homem chamado Park Mujin, dizendo que poderia pagar para esses políticos corruptos não ferrarem com o projeto dele, eles sequer dão atenção e o respondem dizendo que agora não tinha mais volta, o Mujin seria preso. Após desligar o telefone, esses políticos começam a rir. Felizes, eles dizem que o plano deles de causar a queda do Park Mujin como um candidato a primeiro-ministro deu certo. Porém, do nada, vários pássaros começam a surgir e o clima da praia muda totalmente. Os caras ficam em pânico até que do nada, uma nuvem estranha aparece e vai direto até a ilha onde eles estavam. A cena então corta e vemos o Park Mujin conversando com a sua secretária. Nessa conversa, ele diz que tudo está indo conforme os seus planos. Não só isso, mas o Park Mujin olha para um quadro cheio de deuses e diz que eles deveriam começar logo um certo evento. Um tempo depois, vemos um helicóptero indo até a ilha onde aqueles políticos estavam. E em frente a essa ilha, o piloto fica abismado ao ver que a ilha foi amassada com a palma de uma mão gigante. Depois disso, a cena corta novamente e vemos um garotinho no meio da rua, sozinho. Então, um senhor de idade aparece em frente a esse garotinho e diz que não era hora de chorar, e que agora o garotinho deveria estudar e arrumar amigos para ser feliz. Dito isso, o senhor de idade se despede do garotinho e vai embora. Então, o nosso protagonista acorda e vemos que ele estava tendo um sonho com seu avô. Após acordar, o protagonista, que se chama Jin Mori, olha para o lado e vê o seu despertador quebrado. Por conta disso, o Jin Mori entra em pânico e sai correndo com a sua bicicleta numa velocidade absurda, ao ponto de quase eliminar uma senhorinha. Enquanto ele pedalava, é mostrado que um campeonato chamado God of High School iria começar, e esse evento, no caso, é um campeonato de artes marciais mistas para todos os estudantes do ensino médio da Coreia, e o Jin Mori está desesperado pois ele vai participar desse campeonato. Para piorar tudo, o nosso protagonista esqueceu de tomar café, e por isso ele está cheio de fome. Do nada, o Jin Mori é quase atropelado por um motoqueiro doidão, e ao ver que esse motoqueiro tinha roubado a bolsa de uma velhinha e que a velhinha estava no chão chorando, o Jin Mori já começa a criar uma história maluca na sua mente sobre tudo que essa velhinha passou. Então, o nosso protagonista começa a perseguir esse ladrão pela cidade, e o Jin Mori fica tão focado no motoqueiro que ele acaba atropelando uma garota de óculos, e vendo que o seu óculos foi destruído, a garota enfurecida atacou uma espada de madeira na bike do nosso protagonista e o derrubou. Após fazer isso, a garota se preparou para encher o Jin Mori de porrada, mas quando ela ouve a falsa história que o cara inventou, ela começa a chorar. Então, os dois se unem e começam a perseguir o ladrão. Daí, no momento em que a garota espadachim deu um pulão e estava prestes a atacar o bandido, ela acabou batendo a cara numa placa de metal. O bandido pensou que ele finalmente havia conseguido fugir, porém, do nada, o bandido levou um socão que o fez voar longe. E ao ver esse socão sendo aplicado, a espadachim e o Jin Mori ficaram impressionados com a força do cara que socou o ladrão. Um tempo depois disso, temos o apresentador do God of High School dizendo que a hora do torneio começar chegou. Então a cena corta e vemos no camarim que a espadachim e o cara do socão também são participantes desse campeonato. E nesse local, o cara do socão se apresenta como Handawi, um nome difícil que eu já peço perdão por pronunciar errado. Já a espadachim se apresenta como Yumira. Do outro lado da tela, vemos que esse evento está tendo eliminatórias por toda a Coreia para selecionar aqueles que vão participar do verdadeiro God of High School. E para todos ouvirem, o apresentador revela que quem ganhar o God of High School vai ter qualquer desejo concedido, não importa qual seja. Dito isso, o cara começa a apresentar todos os participantes, e enquanto geral tava de boa, lá estava o Jin Mori não se aguentando mais de tanta fome. Então, o apresentador mostra todos os braceletes que os lutadores ganharam. Basicamente, esses braceletes têm um sistema de HP e level. Não só isso, mas eles também têm uma super tecnologia que pode curar qualquer ferimento dos lutadores. Resumindo, eles podem cair na porrada usando toda a força que eles têm sem se preocupar, pois no fim, os ferimentos vão ser curados rapidamente. Após ter contado tudo isso, o apresentador diz que todos já poderiam começar a lutar ali mesmo. Nesse momento, ninguém entende nada, mas ao perceber que se tratava basicamente de um Battle Royale para eliminar os fracos, todos começam a lutar ali mesmo. E obviamente, o nosso trio de protagonistas descem a porrada em um montão de figurantes. Porém, nesse momento, um outro participante aparece, e mesmo estando com os braços presos e com 20% do HP reduzido por ter aparecido tarde demais, esse cara em instantes já sai quebrando um montão de random na porrada. Então, a Yumira resolve lutar com ele, e mesmo sendo forte ao ponto de acertar um golpe nesse tal de Manseok, a mira sequer faz dano nele, e nesse momento, o Jin Mori dá um puxão na calça do Manseok e recupera a espada que o cara tinha roubado da mira. Em resposta, o Manseok dá um chutão no Jin Mori que o faz sair voando longe. Porém, ao olhar sua perna, o Manseok nota que na hora do chute, o Jin Mori conseguiu reagir e acertar um golpe dele. Ao ver a força do Manseok, o Jin Mori já fica empolgadão e chama o cara para um X1 sincero. Obviamente, o Manseok aceita o desafio e dessa forma, os dois já se preparam para cair numa sessão de porradaria sem fim. Então, a cena corta e vemos que o governo está em choque com as imagens da ilha que foi esmagada com uma mão gigante. Nesse momento, um alarme dizendo que alguém invadiu uma base secreta começa a tocar. E mesmo com os caras importantes tentando fugir, o Park Mujin aparece e logo em seguida diz que ele
querer conversar com eles. Um tempo depois disso, vemos a Yumira andando na rua, quando do nada, o Jinmori aparece e diz que estava sem acreditar até agora no que aconteceu. E voltando para aquela parte do torneio, é mostrado que na hora que o Jinmori iria cair na porrada, a Mira foi lá e deu um porradão nele. Isso tudo por ele estar com a espada dela. Ao se lembrar disso, o Jinmori diz que a Mira é basicamente uma gorila, e em resposta, ela dá mais um porradão nele. Daí, como o Jinmori e o Daiwei estavam indo na mesma direção que a Mira, eles resolvem voltar para casa juntos. Curioso, o Jinmori perguntou aí quais eram os motivos do Daiwei e da Mira estarem participando desse torneio, já que o dele era apenas lutar contra pessoas fortes. Em resposta, o Daiwei diz que ele quer dinheiro, já a Mira conta que os motivos deles eram muito simples, e a motivação dela para lutar nesse torneio é para poder reerguer o dojo da família dela. Do nada, o Jinmori rouba a espada da Mira sem ela ao menos perceber e diz que essa espada já está muito usada. Nesse momento, a Mira tenta pegar a sua espada de volta a todo custo, e por conta disso, o Jinmori acaba deixando a espada dela cair no lago. Ao ver a besteira que o Jinmori tinha feito, a Mira dá um tapão nele e diz para o cara sumir da frente dela. E enquanto estava procurando pela espada sozinha, a Mira se lembra um pouco do seu passado e de como ela tinha abandonado a vida de uma garota normal para se dedicar ao dojo e encontrar o herdeiro digno de tudo. Nesse momento, o Jinmori aparece para ajudar a garota a procurar pela espada e fica lá ajudando mesmo ela não querendo. Do nada, a Mira pediu desculpas ao nosso protagonista pelo tapa que ela deu e explicou que essa espada é a maior herança que o falecido pai dela deixou. Em resposta, o Jin começa a se esforçar para encontrar essa espada o quanto antes. E para ajudar ainda mais, o Daiwei liga uma lanterna que ele pegou no trabalho. Um tempo após isso, o torneio começa novamente e dessa vez, o apresentador revela a todos que as lutas seriam um contra um. Já dentro do camarim, com todos concentrados para o torneio, vemos o nosso protagonista tirando uma sonequinha, tranquilo, quando do nada, o Manseok aparece e diz que iria acabar com a raça dele ali mesmo. Porém, um outro participante os interrompe e diz que as lutas só podem acontecer no ringue. Do nada, o Manseok tenta dar um chute nesse cara, e esse cara só não tomou esse chute, pois o Jinmori puxou ele para trás no último segundo. Então, o apresentador inicia o torneio e sem nem mesmo suar, o Jinmori e os outros protagonistas vencem suas lutas rapidamente. Depois disso, o Jin foi verificar se ele iria enfrentar o Manseok em algum momento do torneio, e pelo que ele viu, isso só seria possível nas semifinais. Nesse momento, um lutador chamado Gando aparece e agradece o Jin por tê-lo salvo do chute do Manseok. Daí, como esse tal de Gando iria enfrentar o Manseok na próxima batalha, o Jin pede para ele tomar cuidado e o avisa sobre a força do Manseok. Em resposta, o Gando afirmou que não tinha medo desse Manseok. Não só isso, mas ele nunca baixaria sua cabeça para um lutador de artes marciais indigno como o Manseok. Já no ringue, o Gando abriu a boca e disse que não iria pegar leve com o Manseok. Não só isso, mas ele disse que se o Manseok ficasse com os braços amarrados, ele iria se arrepender. Dito isso, a batalha do Gando com o Manseok começa, e de início, o Gando enche o Manseok de porrada, ao ponto de jogar o cara para fora do ringue. Porém, após o Manseok soltar um dos braços que estavam amarrados, o Gando tomou uma sequência de porradas, e após encher o Gando de porrada, o Manseok começou a esbofetear o cara só para obrigá-lo a pedir perdão. Porém, mesmo tomando porrada atrás de porrada e quase desmaiando, o Gando responde que nunca iria pedir perdão para um lixo igual o Manseok. E foi só ouvir isso que o Manseok soltou o outro braço e começou a agredir o Gando ainda mais. Nesse momento, o Jin apareceu do nada e deu um chutão no Manseok. Em seguida, ele deu outro chute mais forte ainda. E quando ele estava prestes a cair na porrada com o Manseok, os comissários do torneio cercam ele. Nesse momento, o apresentador revelou ao Jin que ele acabou de infringir uma regra e que agora ele deveria voltar para o camarim imediatamente. Porém, do nada, uma aura sombria foi emitida pelo Manseok, e o Manseok lança essa aura misteriosa na direção do Jinmori, que acabou sendo salvo por uma comissária. Após fazer isso, o Manseok foi para cima dos comissários. Porém, o nosso protagonista tomou a frente da batalha e usou um chute especial dele para vencer o cara. Após vencer o Manseok, o Jinmori do nada foi jogado no chão, e isso só aconteceu pois o Park Mujin tinha acabado de chegar e estava usando algum tipo de poder para derrubar o Jinmori. Após derrubar o nosso protagonista, o Park Mujin foi lá e se apresentou como administrador do torneio, e logo em seguida ele contou ao nosso protagonista que ele tinha cometido uma grave violação das regras, e por isso os comissários iriam puni-lo em breve. E em uma reunião do Park Mujin com os comissários, é contado que após a luta, o Gando estava totalmente esgotado e por isso ele não poderia lutar novamente. Não só isso, mas como o Manseok também ficou totalmente perturbado após lutar contra o Jinmori, ele também não poderia lutar mais. No fim, os comissários chegam à conclusão de que tudo isso foi culpa do Jinmori, e por conta disso, os comissários sugerem eliminar o nosso protagonista. Mas ao ver o formulário do Jinmori e verem que ele é o neto do homem chamado Taejin, o Park Mujin fica todo feliz. Então o torneio começa novamente e na luta da Mira, ela enfrenta uma lutadora de boxe muito forte. E após desarmar a Mira, todos começam a pensar que a mulher chamada Mission iria vencer. Porém, usando apenas as suas mãos, a Mira consegue replicar o estilo das suas espadas e com um golpe perfurante, ela vence a batalha. Em seguida, o Mujin foi conversar com o Jinmori. E bom, o Mujin conta que o Jinmori poderia voltar ao torneio. No entanto, ele teria que vencer um dos comissários numa batalha que seria realizada no próximo dia. Ao chegar à noite, o nosso protagonista contou sobre a luta dele com um dos comissários para os seus amigos. Além disso, ele ganhou umas frutas que, segundo o Park Mujin, vão ajudá-lo a restaurar sua energia. Então, do nada, vemos o Park Mujin conversando sozinho com a secretária
secretária dele. E essa secretária fica surpresa aí com esse cara presenteando o Jim Mori com essas frutas, já que segundo essa secretária, o próprio sábio que selou essas frutas contou que era cedo demais para alguém comê-las. E sabendo disso, a secretária fica se perguntando o que iria acontecer se um humano comum comesse essas frutas. Já no seu quarto, após comer a última fruta restante, o Jim Mori começou a cuspir sangue e em seguida ele acabou desmaiando. Após esse desmaio, a cena corta para o dia seguinte. E durante a batalha do Dewey com um homem poderoso que conhecia todos os pontos fracos de diferentes artes marciais, o Dewey estava perdendo. Porém, ao se lembrar da frase do seu amigo doente que dizia que era sempre preciso continuar lutando para sobreviver, o Dewey recebeu um gás para lutar novamente. E usando suas técnicas secretas misturado com uma motivação inabalável, o Dewey encheu o cara de porrada e saiu como vencedor dessa batalha. Após essa batalha, o apresentador revela que a luta do Jim Mori contra o comissário estava prestes a começar. E enquanto todos estavam se perguntando aonde estava o Jim Mori e por que ele ainda não tinha chegado ao ringue, o Jim Mori estava em casa, tendo alguns tipos de lembranças estranhas. E ao acordar, o Jim Mori chega no torneio em questão de instantes. Assim, antes da batalha iniciar, o apresentador contou que o Jim Mori teria vantagem. Basicamente, ele só precisaria derrubar o comissário para ganhar a batalha. E bom, foi só a batalha começar que o Jim Mori derrubou o cara em questão de segundos. E mesmo com esse comissário partindo para cima dele de novo, o nosso protagonista conseguiu superar isso facilmente. Em resposta, o homem de cabelos verdes contou que fazia muito tempo que alguém não o deixava tão puto assim. E do nada, um palhaço gigante saiu do seu corpo. Daí quando o Jim Mori estava prestes a ser morto por esse palhaço, os outros comissários conseguiram segurar o cara de cabelos verdes. E após confirmar a vitória do Jim Mori, o Park Mu-jin disse para si mesmo que o Jim Mori só poderia ser o tal do filhote de tigre, e que ele era realmente o menino de ouro do Teijin. E no início do famoso quarto episódio, vimos que só estão restando 4 participantes. E a primeira luta das semifinais vai ser entre o Dewey e a Mira. Daí enquanto o Jim Mori voltava para casa com seus amigos, um cara aleatório apareceu do nada em frente à Mira e pediu ela em casamento bem na rua. Então a cena corta e vemos a Mira perguntando qual vestido de casamento ela queria. Nesse momento, a irmã da Mira fica sem acreditar que a Mira iria se casar com um homem reconhecido por ser o mais forte e mais charmoso nas revistas de fofoca. E apesar da irmã da Mira achar que a Mira estava se casando por amor, a Mira estava se lembrando da segunda tentativa de pedido do cara. E dessa vez ela só aceitou, pois o cara prometeu ajudar a restabelecer o dojo da família dela. E vendo aí um pouco dos flashbacks da Mira, é revelado que após o pai dela morrer, todo mundo começou a dizer que o estilo lunar daquele dojo estava morto. Ao final de contas, o único herdeiro era uma garotinha e ninguém iria querer aprender com ela. E mesmo com o tio da Mira tentando ensinar o tal do estilo lunar por ser muito fraco e apanhar para todos os alunos, todos que estudavam nesse dojo acabaram metendo o pé. E ao se lembrar de tudo isso, a Mira disse que ela estava fazendo tudo isso para reerguer o dojo. Daí enquanto o Jim Mori estava comprando um lanche, ele ouviu sobre a Yumira se casar com o famosão lá. E sabendo disso, ele resolveu ir conversar com a Mira pessoalmente. Nesse momento, o Jim Mori perguntou o motivo da Mira estar se casando e desistindo do torneio. Não só isso, mas ele perguntou se ela tinha abandonado o sonho de reerguer o dojo do pai dela. Em resposta, a Mira contou que ela estava se casando justamente para reerguer o dojo e empurrou o Jim Mori para longe. Então o tempo se passa e o dia do casamento da Mira finalmente chega. E vendo a borrada que a Mira estava fazendo, o tio dela foi conversar com o carinha que ela ia se casar e pediu para ele cancelar o casamento. Porém, a Mira apareceu nesse mesmo momento e contou que o seu tio não precisava se preocupar com ela e que mesmo não amando esse cara famosão, graças à fama dele, ela poderia reerguer o dojo da família e o estilo lunar da família dela seria famoso pelo mundo todo. Ao ouvir isso, a irmã da Mira fica desolada por ter sido tão idiota e não ter percebido que a irmã dela estava sofrendo com esse casamento. Do nada, o Jim Mori aparece do lado dessa garota e ao saber de tudo que estava rolando, ele promete convencer a Mira de não fazer isso. Porém, ao chegar na entrada onde seria o casamento, o Jim Mori foi barrado por uns seguranças que não deixaram ele entrar. Então a cena corta para o casamento da Mira e vemos que esse cara queria se casar com ela era na verdade de uma seita que queria a espada lendária da Mira e a mão capaz de usar o poder da espada, que no caso é a mão da Mira. Após descobrirmos isso, vemos que graças à ajuda do Dewey, o Jim Mori conseguiu entrar no casamento. E vendo que os guardas tinham tudo apanhado, o cara que só quer se aproveitar da Mira fica puto e usando uma espada, ele parte para cima do Jim Mori. Porém, o Dewey consegue segurar esse ataque. Não só isso, mas ele fala pro Jim Mori conversar com a Mira e convencer ela de não fazer essa besteira que era se casar com esse cara. E ao chegar perto da Mira, o Jim Mori perguntou se ela realmente queria reerguer o dojo dessa forma, já que assim, ela estaria jogando todo o esforço dela no lixo. Em resposta, a Mira ficou furiosa e já saiu partindo para cima do nosso protagonista. Porém, nesse momento, o tio dela se colocou na frente de um soco e conversando com a Mira, o tio dela contou que o pai dela nunca iria aceitar isso. Já a irmã dela disse que a Mira deveria se casar com alguém que a amasse e que fazendo as coisas do jeito que ela está fazendo, ela estaria fazendo todo mundo sofrer. E após ouvir uma frase do Jim Mori que lembrou de uma frase parecida com a do seu pai, a Mira finalmente desistiu desse casamento. Nesse momento, o cara famosão revelou sua verdadeira personalidade e disse que ele só queria a espada divina dela e o estilo dela. E usando um poder sobrenatural, o cara pretendia matar todo mundo ali. Porém, a Mira conseguiu facilmente vencer esse cara usando uma das técnicas de espada dela. Já do lado de fora do prédio onde seria o casamento, a Mira agradeceu o Dewey e o Jim Mori por tudo que eles fizeram. E mesmo que nesse momento o cara famosão tenha conseguido meter o pé roubando a espada dela, a Mira não se abalou com isso e disse para todo
todos que o espírito do pai dela vivia com ela. E vendo a Mira se divertir com os amigos dela, o tio dela ficou muito feliz em vê-la sorrir novamente. Após tudo isso, vemos o Dewey no hospital e ao ver o estado do seu amigo, o cara fica desolado. Então a cena corta para o Jim Mori chegando atrasado para ver a batalha do Dewey contra a Mira. Porém, ao chegar no torneio, o Jim Mori se deparou com o Dewey espancando a Mira até ela sangrar e desmaiar. E obviamente, ao ver tudo isso, o Jim Mori ficou muito puto da vida. E depois de vencer um cara facilmente, que por curiosidade estava lutando usando o jiu-jitsu brasileiro, o Jim Mori foi visitar a Mira e lá a Mira contou que ela era culpada por ela estar toda ferida e que provavelmente tinha alguma motivação aí para o Dewey ter lutado com essa forma toda agressiva. Dito isso, o tempo se passa e a final do torneio, que seria entre o Jim Mori e o Dewey, finalmente começa. E foi só o apresentador dar a permissão para os dois lutarem que uma porrada frenética se iniciou. Vendo isso, alguns dos comissários começaram a pensar que tanto o Jim Mori quanto o Dewey estavam quase equiparados em força, porém tinha uma pequena diferença de poder entre eles. E por conta disso, um dos comissários disse que em breve esse alguém que é mais fraco iria perder. Nesse momento, o Dewey começou a agredir violentamente o Jim Mori, e em resposta, o nosso protagonista disse que iria fazer o cara pagar pelo que ele fez com a amiga deles. E após desviar de um ataque, o Jim Mori deu um golpe poderoso que jogou o Dewey para longe e o deixou caído no chão. Feito isso, o nosso protagonista estendeu a sua mão para o Dewey se levantar e continuar a luta. E antes de segurar a mão do Jim Mori, o Dewey contou que ele nunca sequer considerou o Jim Mori e a Mira os seus amigos. E aproveitando a brecha aí que o Jim deu estendendo a sua mão, o Dewey meteu um socão nele. E logo em seguida, já preparou uma das suas técnicas especiais para acertar o nosso protagonista. Enquanto isso, no hospital, a Mira tinha acabado de receber alta. Porém, do nada, o bracelete dela ativou, mostrando que tinha alguém sendo tratado pelas tecnologias especiais de cura. E indo conferir quem estava sendo tratado, a Mira encontrou um amigo do Dewey quase morrendo. Voltando para a luta, enquanto o Dewey estava batendo no Jim Mori, é revelado que o Park Mu-jin tinha dito que se caso o Dewey vencesse o torneio, o amigo dele poderia ser tratado com a tecnologia dos braceletes. No entanto, isso não servia para o Dewey, já que até ele ganhar o torneio seria tarde demais para o seu amigo. E por causa disso, o Park Mu-jin fez um acordo que se caso o Dewey aniquilasse completamente os seus inimigos nas semifinais e na batalha final, ele iria tratar um amigo dele. Resumindo, o Dewey tá putaço e surrando todo mundo por conta desse contrato que ele fez com o cara. Então, após o Dewey aplicar o seu golpe mais poderoso e derrubar o Jim Mori no chão, o Park Mu-jin apareceu e contou para o Dewey que o amigo dele tinha ido de arrasta para cima. E após ter ficado completamente desolado com essa informação, o Dewey já não tinha mais motivos para lutar e por isso ele ficou só apanhando do Jim Mori. Do nada, a Mira deu um gritão e interrompeu a luta dos dois. E chegando perto do Dewey, a Mira entregou a carta que o amigo dele tinha feito em seus últimos momentos de vida. E ao ler essa carta, o cara viu que o seu amigo desejou uma vida feliz e também desejou que ele lutasse pelos seus próprios sonhos e objetivos. Então, após ler isso, o Dewey resolveu se animar aí, e dessa forma, ele e o Jim Mori começaram uma luta das brabas. Na moral, luta muito braba mesmo. Nesse momento, o nosso protagonista reconheceu aí que o seu inimigo barra amigo é alguém muito poderoso. E usando uma nova técnica desenvolvida por ele mesmo, o Jim Mori lançou um ataque poderoso em direção ao Dewey. E vendo que o cara tinha ficado de pé mesmo após ter recebido esse ataque, o Park Mu-jin disse que nesse ringue não tinha somente um filhote de tigre, pois o Dewey também era um. Porém, logo em seguida, o Dewey logo perdeu suas forças e caiu, dando assim a vitória para o Jim Mori. E após o Jim Mori levantar o Dewey e dizer que o cara era realmente o seu amigo, todo mundo aplaudiu aquela batalha braba, finalizando assim o episódio 5 de um jeito emocionante. Em um outro lugar, vemos um velho sendo cercado pela seita chamada Nox. Os inimigos querem que ele se junte a essa seita, porém ele não aceita e por isso os caras dizem que vão matar o Taijin. A cena então corta e vemos um comercial de TV mostrando que as etapas regionais do torneio tinham sido concluídas e que em breve o verdadeiro torneio nacional iria começar. E como uma certa regra foi alterada, os 3 primeiros de cada região iriam se qualificar para lutar nesse torneio numa luta de 3 contra 3. E na luta da Mira contra o cara da arte marcial brasileira pela disputa da terceira classificação do torneio, a Mira obviamente ganha, pois além de ser uma das protagonistas, o cara era brasileiro, e brasileiro em anime japonês só se ferra. Já na reunião dos comissários com o Park Mu-jin, o tal do Mu-jin diz para todos que ele não tem dúvidas, e que sim, um dos participantes tem a qualidade aí de ser uma chave, mas não uma chave de verdade, e sim um poder raro que eles queriam. E foi exatamente por isso que eles mudaram um pouco as regras e colocaram mais 2 participantes de cada região no torneio. Nesse momento, os comissários começam a discutir sobre a Nox estar começando a se movimentar, e eles também comentaram o fato deles terem roubado até mesmo a espada da Mira. E como o Park Mu-jin sabia que a galera da Nox iriam aumentar seus ataques, ainda mais quando o torneio começasse, ele diz ter invocado os sábios apelidados de 6. E após ter observado Jim Mori, um desses sábios conta ao Park Mu-jin que ele viu um certo potencial no nosso protagonista. Não só isso, mas ele disse que estava disposto a fazer o Jim Mori se tornar o seu discípulo. Para piorar tudo, o cara queria muito ver a reação do Taijin ao descobrir que ele estava treinando seu neto. E foi só o cara falar isso que a cena voltou para a luta do Taijin e vemos que usando a sua força avassaladora, ele venceu os caras da Nox facilmente. No entanto, um dos líderes dessa seita invocou uma espada gigantesca do céu e jogou ela
diretamente no Taiji. E voltando aí para o tempo atual, o Park Mu-jin foi conversar com o Dewey. Durante essa conversa, ele perguntou se o cara ainda tinha vontade de lutar após o seu amigo ter morrido. Em resposta, o Dewey contou que sim, já que agora ele iria lutar por ele mesmo. E depois de ter contado isso, o Dewey resolveu fazer uma pergunta para o Mu-jin também. Acontece que o Dewey sentiu um poder estranho durante esse torneio, e ele queria saber o que exatamente foi isso. Em resposta, o Park Mu-jin contou que isso foi o Shariok, que é basicamente uma capacidade especial de extrair os poderes das divindades. Esse poder extraído aparece no bracelete e ele tem a sigla GP, e basicamente o torneio do God of High School existe justamente para aperfeiçoar as pessoas com a capacidade de usar o Shariok. Depois de ouvir tudo isso, o Dewey obviamente foi contar tudo isso ao Jinmori, e obviamente o que eles esperam para o futuro é que todos os seus inimigos usem esse tipo de poder. Ao descobrir tudo isso, o Jinmori respondeu que ele não se importava e que ele só queria lutar com pessoas fortes mesmo. Dito isso, um tempo se passa e o torneio nacional começa de novo, e dessa vez quem apresenta o torneio é um outro apresentador, e a resposta para isso ter acontecido é que a Nox acabou levando o apresentador antigo de arrasta pra cima. Já em outro local, um dos comissários tinham sido mortos por um dos membros dessa seita, e por ter matado um dos comissários mais fortes do torneio, o membro da seita ficou super contente. Então, de volta ao torneio, a batalha do trio do Jinmori contra o outro trio finalmente começou. Daí, como o Jinmori estava muito confiante nas suas habilidades, ele resolveu ser o primeiro a lutar, e de frente pro oponente, o Jinmori revelou ter uma nova habilidade especial de melhoria corporal que ele tinha aprendido com o sábio. No entanto, o Jinmori usou a técnica de forma errada, e como resultado, ele ficou sem conseguir mexer o corpo e perdeu a luta. E já que nessa fase do torneio, se o trio perdesse 2 vezes, eles seriam automaticamente eliminados, a Mira e o Dewey ficam muito preocupados, e bom, quem resolveu lutar a segunda luta foi o Dewey. Nesse momento, o apresentador mostrou aí o cara que o Dewey iria lutar, e ao saber que esse cara tinha 38 anos, geral ficou sem entender como existia um colegial aí do ensino médio com essa idade. Então a cena corta e vemos que o comissário que tinha supostamente morrido, não tinha morrido coisa nenhuma, e usando o seu Shariok, ele saiu cortando o braço do cara da seita. Voltando para a luta, o Dewey estava lá espancando um homem de 38 anos, e após um flashback muito inútil sobre esse cara ser um homem que nunca desiste, ele invoca o seu Shariok de martelo e ataca o Dewey. No entanto, isso não foi o bastante para machucar o Dewey, e com a sua técnica secreta, o cara do nome muito difícil de se dizer acabou ganhando a batalha. Assim, enquanto o comissário estava massacrando o carinha da seita e enfrentando mais 2 carinhas que tinham acabado de aparecer, a batalha da Mira com outro espadachim começou, e por ser bem inferior à Mira na técnica da espada, a oponente dela já saiu invocando seu Shariok para se equiparar. Porém, a Mira tinha ficado um pouco mais forte, e usando uma nova técnica do estilo lunar, ela conseguiu vencer rapidamente a oponente. Já na luta do comissário, ele e o outro comissário que tinham aparecido para ajudar estavam massacrando por completo seus inimigos, e por conta disso, os caras meteram foi o pé. No entanto, eles deixaram o mais inútil para trás, e lá estava o cara morrendo de raiva por ter sido abandonado. Sem muitas opções, o carinha da seita usou um poder secreto e se explodiu ali mesmo. No fim, os 2 comissários não sofreram dano com a explosão, e voltando para o torneio, outros 2 grupos estavam prestes a se enfrentar. Já de início, o garoto que era herdeiro de uma empresa super importante do Japão conta que não iria perder para o oponente dele, mas foi só a luta começar que o cara chamado Jun Taek derrotou facilmente o tal do herdeiro, e como ele estava espancando a empregada desse herdeiro aí, o Dewey foi lá enfrentá-lo. Nesse momento, aproveitando aí da distração do Taek, o herdeiro usou seu Shariok para tentar derrotar o Taek, mas isso novamente não serviu de nada, e o Taek foi lá e esmigalhou completamente o cara com seu Shariok, poderzinho. Já em outra luta, um cara chamado Park Yupio estava enfrentando um cara que tem um Shariok bem poderoso. Daí, usando apenas as artes marciais, o Yupio conseguiu vencer o seu oponente, e enquanto os amigos do Jinmori estavam surpresos com a força do Yupio, o Jinmori estava absurdamente focada nesse tal de Yupio. Isso tudo porque a estampa no casaco do cara é igual a do avô do Taiji, e depois de verem tudo isso, o nosso trio de protagonistas ficaram aí pensando que eles tinham que despertar esse tal de Shariok logo, senão eles poderiam acabar tomando uma surra desses oponentes poderosos. Porém, o Jinmori disse que ele não precisava de poder emprestado de nenhum deus, e que ele seria forte por conta própria. Disse o cara que é um deus. E depois do Jinmori ter ido embora sem dizer nada, a Mira e o Dewey contaram que o Jinmori estava assim desde o dia passado. E bom, o cara só estava assim, pois o Park Mu-jin o informou que alguns dias atrás o familiar dele foi atacado. E como na cena da luta tinha muito sangue do Taiji, o Park Mu-jin disse que tinha uma grande chance aí do avô do Jinmori ter morrido. E após se lembrar disso, o Jinmori ficou refletindo sozinho numa praça, até que do nada, o tal de Yupio apareceu, e antes mesmo de se apresentar para o Jinmori, o Yupio partiu para cima do cara. E depois de conferir que o Jinmori é realmente forte, o Yupio mostrou o símbolo do casaco e disse que o seu casaco era uma forma de mostrar respeito pelo Taiji. Assim, o anime volta para 14 anos no passado, e vendo a história do Yupio, é revelado que após o pai dele ter morrido, ele foi abandonado pela sua mãe e deixado em um dojo de artes marciais. Daí, num certo dia, o Taiji apareceu e contou ser um antigo amigo do avô do Yupio. Nesse momento, o Taiji entregou um livro que o avô do Yupio tinha deixado, e basicamente, nesse livro tinha as técnicas secretas de luta que o avô do Yupio passou anos desenvolvendo. Então, depois de ter entregado esse livro,
livro para o Wilpio, o Teijin disse para o cara se tornar um grande homem no futuro. E foi com essas palavras que o Wilpio se motivou a continuar vivendo, e por isso ele era muito grato ao avô do Jinmori. Do nada, o Jinmori quase vai de arrasta para cima graças a um ataque do Taeki. Porém, ele foi salvo pelo Wilpio, que pediu para o Taeki não descontar o ódio dele no Jinmori. E após o Taeki e o Wilpio terem ido embora, o Jinmori ficou em choque por não ter conseguido nem reagir, e que se ele continuasse fraco desse jeito, ele nunca iria conseguir vencer esse torneio. Um tempo depois, vemos o comissário Q mendigando para tentar pegar uma moeda, e vendo essa situação do comissário, o Dewi deu comida para ele. Então Dewi disse que ele iria dar comida para esse cara, mas em troca, o juiz teria que ajudar o Dewi a usar o seu Sharioki. E basicamente, o Dewi queria se tornar mais forte para vencer o Jinmori em um dia. Não só isso, mas ele queria ajudar o cara com seus problemas. E um tempo depois, vemos a Mira e o Dewi recebendo uma mensagem em seus braceletes. E enquanto o Jinmori estava em casa se lembrando do dia que o avô dele meteu o pé e dizendo que esse dia era o aniversário dele, a Mira e o Dewi apareceram do nada para dar um parabéns para o Jinmori. Então, depois dos três fazerem uma comemoração braba, o Jinmori chega à conclusão de que o avô dele estava certo e que ter amigos era a melhor coisa que uma pessoa poderia ter. E no final desse episódio, o Jinmori recebeu uma carta mostrando que a Nox estava fazendo seu avô de refém, e por causa disso, o Jinmori acabou sumindo na hora do torneio. E ao perceberem que ele sumiu, o Dewi e a Mira entram em pânico. Isso tudo porque o Dewi estava suspenso por ter interrompido a luta do Taeki na última vez. E como só tinha a Mira disponível para lutar no torneio, basicamente, mesmo se ela vencesse a luta e o Jinmori não aparecesse, eles basicamente não teriam outra pessoa para lutar. Ou seja, todos eles seriam eliminados. Sabendo disso, o Dewi foi procurar pelo Jinmori enquanto a Mira estava indo lutar. Daí na luta da Mira contra um cara bodybuilder, esse bodybuilder mostrou estar com a espada da Mira, que tinha sido roubada. Não só isso, como o bodybuilder mostrou a verdadeira forma da espada e que essa espada era meio que considerada um tesouro nacional. E como a espada tinha reconhecido esse bodybuilder como dono, não importava aí se a Mira a pegasse de volta, a espada sempre iria voltar para o cara. Do outro lado da tela, vemos que o Jinmori finalmente reencontrou o seu avô, mas o cara na verdade não era o avô dele, mas sim uma bomba que explodiu o prédio inteiro onde o Jinmori estava. Nesse momento, o dono da bomba apareceu e pensou ter matado o Jinmori. No entanto, o nosso protagonista conseguiu se levantar, e por causa disso, o vilão usou seu Sharioki para fazer um monte de clones de si mesmo. E depois de ser jogado até o primeiro andar por esses clones e descobrir que a Nox tinha matado os verdadeiros oponentes do torneio e ainda tinha roubado a aparência deles, o Jinmori ficou enfurecido. Então ele ativa a melhoria corporal que ele aprendeu com o sábio para espancar o cara. De volta à luta da Mira, vemos que o bodybuilder estava espancando a Mira por completo. E mesmo estando aí quase derrotada, a Mira fala para si mesma que ela não pode desistir. E conversando com um ser misterioso dentro da sua alma, que na verdade era o lendário guerreiro chamado Lubu, a Mira finalmente despertou seu Sharioki. Não só isso, como ela conseguiu recuperar a espada lendária dela. Dessa forma, a luta entre ela e o bodybuilder se intensifica, mas quem saiu como vencedor no fim foi a Mira. Daí, quando a Mira estava prestes a cair, o Jinmori apareceu e a segurou no colo. E como ele já estava boladão com as ideias dessa seita, ele simplesmente encheu o oponente com uma sequência de porradas da mesma forma com que ele fez com o carinha dos clones. Porém, esse cara que ele estava lutando agora era um pouco mais forte, e por conta disso, o Jinmori foi obrigado a usar uma habilidade mais forte ainda. E vendo essa luta, os sábios que estavam assistindo tudo reconhecem que o Jinmori é um verdadeiro tigre, igual o Teijin. E no início do 10º episódio desse anime, a gente vê a motivação pela qual o Wilpio está lutando nesse torneio. E basicamente, uma amiga dele, que é uma lutadora, foi gravemente ferida pelo Taeki. E obviamente, o Wilpio encheu o cara de porrada na época, mas mesmo assim, a amiga dele tinha ficado com um problema na perna e não poderia mais praticar artes marciais. E para curar ela, o Wilpio, junto de uma prima dessa garota aí, entraram num torneio, né, para conseguir aquele bracelete dos status. Já no presente, a prima dessa garota pergunta ao Wilpio se ele iria conseguir lutar a sério contra o Jinmori. E em resposta, o Wilpio diz que o que importa para ele mesmo é salvar a amiga dele e que o resto não importa, e por conta disso, ele vai ir com tudo contra o Jinmori. Em outro local, o Taeki estava conversando com a Nox e apesar de ter se aliado a eles por um momento, o cara revela que só está interessado na chave, e por isso, ele mata o carinha dos clones usando seu Sharioki. No dia seguinte, as semifinais do torneio começam, e a batalha que vai rolar agora é entre o trio dos nossos personagens principais contra o grupo do Wilpio. E o primeiro a se candidatar a lutar foi o Dewi, e durante a luta, ao tomar um golpe bem no meio do seu ouvido, o Dewi perdeu uma boa parte do equilíbrio. Aproveitando essa brecha, a oponente já partiu para cima dele e deu um chute bem poderoso nele. Daí, enquanto levava esse ataque, o Dewi acabou se lembrando de um momento em que o grupo dele esteve com o Park Mujin, e durante uma conversa que eles tiveram, o Park Mujin revelou que a Nox é uma seita que não aceita a existência de outros deuses, além do deus que eles já seguem. E por conta disso, eles pretendem matar todos os outros usuários de Sharioki que usam o poder desses deuses. Não só isso, mas a Nox estava querendo usar o poder do Teijin a favor deles nesse plano. E quando Jinmori foi falar que ele queria muito ajudar o seu avô, o Park Mujin respondeu dizendo que ele era muito fraco, e por conta disso, ele não iria dar as informações que o Jinmori precisa para ajudar o seu avô. Porém, se o Jinmori e os seus amigos vencerem esse torneio e mostrarem que eles realmente são fortes, o Park Mujin prometeu deixar eles ajudarem o cara, dando informações a eles e
outras morais aí. Ao se lembrar disso, o Dewi finalmente ativou seu Shariok, e com a força desse poder aí, ele conseguiu vencer a luta. Feito isso, o Dewi foi até o Jinmori e de frente para o nosso protagonista, o Dewi contou que eles eram um trio, e por isso, o Jinmori deveria contar com seus amigos também. Enquanto isso, a amiga do Wilp apareceu no torneio e conversando com o cara, ela disse que ele não deveria lutar por ela, e sim se divertir lutando por si próprio, já que isso é ser um verdadeiro artista marcial. Ao ouvir isso, o Wilp ficou motivado a lutar sem ter nenhum peso nas costas, e enquanto ele ia para o ringue, o Park Mu-jin tinha acabado de se encontrar com um dos líderes da Nox. Lá, esse líder disse que a chave provavelmente estava entre os lutadores desse torneio, e como a existência dessa chave ameaçava o deus da Nox, a Nox estava indo atacar esse torneio nesse momento mesmo. Então, do nada, esse líder invoca uma espada super gigante para atacar o torneio, e enquanto o Park Mu-jin estava fazendo de tudo para parar esse poder, a batalha do Jinmori contra o Wilp começou. O Wilp mostrou todos os pontos fracos do Jinmori e o surrou por completo, e após o Jinmori cair por um momento, o líder da seita, que não estava conseguindo usar o seu poder por conta do Mu-jin, ativou uma outra habilidade que deixou a espada mais poderosa ainda. Já o Jinmori, graças às falas do Wilp, percebeu que ele teria que arranjar uma forma de compensar suas fraquezas, e a resposta para isso foi ativar o modo copião e usar as habilidades da Mira e do Deio para compensar seus pontos fracos. Assim, a batalha se intensificou ainda mais, e enquanto os comissários e um dos sábios estavam enfrentando a Nox, o Jinmori aprendeu uma habilidade nova, e usando essa técnica numa cena épica, o Jinmori derrubou o Wilp no mesmo momento que o sábio destruiu a espada gigante da Nox. No entanto, o Wilp não tinha se dado por vencido, e para piorar a situação do Jinmori, o seu inimigo ativou seu Shariok lendário, que basicamente é o poder de uma raposa de 9 caudas, e no exato momento em que o Wilp faz isso, o Park Mu-jin e o líder da seita perceberam que a chave finalmente foi libertada. Resumindo, o Wilp é a chave que os caras tanto procuram, e vendo a história da raposa de 9 caudas, descobrimos que ela é uma raposa lendária que servia diretamente ao deus dos céus. Contudo, o poder da raposa passou a temido pelo próprio deus, e por isso, ele ordenou a execução da raposa. Enfurecida com a traição, a raposa usou seu poder para destruir metade dos céus, e após ir para a terra, a raposa entrou num sono profundo jurando vingança aos deuses. E ao ver que o poder despertado era o da raposa de 9 caudas, o líder da Nox diz que ela tinha poder o suficiente para destruir metade do céu, e que isso era claramente uma ameaça ao deus deles. Por isso, dessa vez, ele iria garantir que a raposa iria mimir para sempre. No entanto, o Park Mu-jin avisou que ele estava ali, e por isso, ele não iria deixar o líder fugir. Dito isso, o Jinmori foi enfrentar o Wilp, mas por estar tão poderoso nessa forma, o cara nem sentia os golpes do Jinmori, e com apenas um soco, o Wilp conseguiu deixar o nosso protagonista de joelhos. Porém, após usar esse poder por 1 minuto, o Wilp começou a sentir algumas dores. Dessa forma, o Jinmori se levantou, e percebendo isso, o Jinmori mostrou ainda não ter desistido da luta, e a batalha se intensificou mais ainda. E no momento em que o Wilp usou seu ataque mais poderoso e o jogou na direção do Jinmori, o nosso protagonista acabou tendo uns vislumbres de umas memórias antigas suas. E após despertar esse poder surreal, o Jinmori acertou um golpe no Wilp que o fez ir até o céu, e logo em seguida ele deu uma porrada nele. E no fim, o nosso protagonista saiu aí como vencedor. E ao ver que o 9 caudas tinha perdido a luta, o líder da Nox ficou surpreso e por isso ele fugiu do torneio. E após ter ganhado essa batalha, o Jinmori foi conversar sozinho com o Wilp para contar sobre a situação do seu avô. Daí, como o Jinmori ainda tinha que vencer o Taiki para obter informações, ele estava com um pouco de medo, já que da última vez ele quase tinha morrido sem ao menos reagir. Nesse momento, o Wilp confortou o Jinmori e contou que nosso protagonista estava muito mais forte. E não só isso, mas o Wilp agora considerava o Jinmori como um irmão mais novo. E no que isso vai ajudar, eu não sei. Do outro lado da tela, vemos o Taiki enfrentando aquele garoto herdeiro, e por conta de um poder misterioso, o herdeiro estava se tornando em um demônio. E como esse cara estava muito mais forte com esse poder demoníaco, o Taiki estava tendo dificuldades em vencê-lo. Porém, na hora que a empregada do garoto meio demônio apareceu, o Taiki se aproveitou e usou ela como isca para atacar o cara. Mesmo assim, o garoto não morreu, e para piorar, ele absorveu a empregada para ficar mais poderoso ainda. Do nada, o demônio invadiu o quarto da enfermeira e foi para cima do Wilp. Porém, o Taiki atacou o demônio e contou que o Wilp era a presa dele. Daí, usando seu Shariok, o Taiki matou o garoto que tinha se transformado em um demônio. Mas como os amigos do Wilp estavam presos no corpo do demônio no momento do ataque, eles também receberam um ataque, e por conta disso, um perdeu seu braço e a outra perdeu a perna. Vendo isso acontecer, o Wilp ficou cheio de raiva do Taiki. Enquanto o líder da Nox invadia esse prédio aí com seu exército de demônios e uma invocação de Buda gigantesca, o Wilp ativou seu Shariok e encheu o Taiki de porrada. E vendo o passado do Taiki, descobrimos que o cara foi vendido pela mãe, e pelo jeito, toda criança desse anime foi abandonada por um parente ou coisa do tipo. Então, após ter sido vendido para uma família e ter tido um pai muito arrogante, o Taiki aprendeu que poder era tudo que importava, e não importava o que ele teria que pagar para obter tal poder. E se lembrando dessa filosofia, o Taiki usou um Shariok mais poderoso ainda para roubar a chave do Wilp. E quando o Taiki estava prestes a devorá-lo e ganhar mais poder, o Taiki usou um Shariok mais poderoso ainda, o Jinmori acabou pegando a chave. Enquanto isso, o exército de todos os países estavam tacando centenas de bombas em direção ao Japão para derrotar o poder gigantesco do deus antigo invocado pela Nox. Do nada a cena corta e vemos que todos os grupos de lutadores do torneio foram parar num local diferente
frente. Logo em seguida, vemos o Dale e a Mira completamente derrotados, e o Taiki rindo bastante por ter feito isso. E ao perguntar o motivo do Taiki estar fazendo isso, o cara apenas respondeu dizendo que tanto o Yupio contra os outros eram perdedores, e como vencedor, tinha direito de fazer qualquer coisa. E enquanto Jinmori lutava contra o Taiki, geral da cidade onde as bombas iriam estourar foram teletransportados para uma região fora da cidade. Então, o sábio responsável por ter feito isso apareceu na frente do líder da Nox, e usando um poder brabo de alquimia, ele fundiu todas as bombas em uma e ainda invocou um meteoro. E com esse poder lendário, o sábio atacou o deus antigo ali mesmo. Nesse momento, o Jinmori e o Taiki acabaram voltando para o mundo normal. E aproveitando a distração do Jinmori, o Taiki roubou a chave dele e se tornou em um ser divino. Depois de fazer isso, o Taiki começou a atacar o trio dos nossos personagens principais. E quando ele estava prestes a matar a Mira e o Jinmori, o Dave se colocou na frente e tomou o golpe por eles. Vendo isso, o Jinmori começou a ter algumas lembranças estranhas de novo. Mas dessa vez, ele se lembrou de quando ele era um ser divino. E esse ser divino que ele se lembra ser é o próprio Rei Macaco. E assim, ao invocar parte desse poder divino novamente, o Jinmori começou uma luta braba contra o Taiki. E a luta foi muito braba mesmo. E como nosso protagonista acabou de invocar aí o seu poder divino, o seu verdadeiro poder, mostrando que ele é um verdadeiro deus e não pega poder emprestado de ninguém, o nosso protagonista simplesmente encheu seu inimigo de porrada. Logo em seguida, ele criou uma nuvem que cobriu todo o país da Coreia, e com essa nuvem ele acertou o Taiki com alguns raios divinos. E vendo isso, o Park Mujin percebeu que o poder do Jinmori não era emprestado, e que atualmente o Jinmori era um próprio deus encarnado. No fim, após o Taiki ter sido completamente derrotado pelo Jinmori, o cara acabou se transformando em uma criatura cabulosa de feia. Daí, como o Jinmori não estava mais com as forças para usar os seus poderes divinos, os amigos dele brotaram com força e falaram que ele deveria confiar nos seus amigos. Nesse momento, todos eles se juntaram para enfrentar o Taiki em uma trilha sonora muito braba, e usando um golpe da sua arte marcial que ele mesmo criou, o Jinmori finalmente finalizou o Taiki. Nesse momento, uma mulher apareceu para o grupo de lutadores e contou ser a progenitora da raça humana e a sábia responsável por conceder o desejo do vencedor do torneio. E por um momento, o Jinmori pensou em pedir para se encontrar com seu avô, mas ao ver o estado dos seus amigos e do Yupio, o Jinmori resolveu pedir para a sábia curar todo mundo que tinha se envolvido na luta. Então, após fazer isso, a sábia ficou em uma forma de criança e revelou que apesar de estar com a presença fraca, o Jin Taejen estava vivo. Depois disso, vemos o Park Mujin aí prevendo que o mundo a partir de agora vai mudar bastante, e agora ele precisa mais que tudo ganhar a eleição do país para realizar aí seus próximos movimentos. Assim, no final desse último episódio, vemos que o Yupio ganhou uma missão de restaurar os fragmentos da chave, e basicamente essas chaves têm o poder de quebrar os tabus e permitirem que os humanos matem um deus. Já o Jinmori infelizmente não se lembrava mais de nada da sua vida como deus, pois as suas memórias foram meio que seladas. E por conta disso, Jinmori e os seus dois amigos resolvem ir até a cidade natal da lenda do Rei Macaco para saber mais sobre o Jinmori e o passado dele. E foi basicamente assim que a primeira temporada desse anime terminou. Quando lançar a segunda, eu faço o resumão aqui no canal. Deixa o like aí, se inscreve, beijão, fui.